Como que você mapeia um processo comercial? Então, olha só, a gente fala de processo comercial, mas para você melhorar um processo, é uma melhoria contínua o tempo todo. E para você melhorar um processo e aumentar o resultado dele, você tem que mapear o processo. Vamos dar uma olhada em um processo comercial aqui comum. Vou pegar um processo de compra por WhatsApp numa loja de varejo, por exemplo. Então eu tenho aqui um anônimo. O anônimo vê um post no Instagram. Então ele veio aqui, ele vê um post no Instagram. Pode ser um anúncio, por exemplo, tá? Aqui no Instagram. Aí esse post pode ter, digamos que seja um anúncio, vai. Eu tenho aqui vá para o WhatsApp conversar com uma das nossas atendentes. Aqui, vá para o WhatsApp. Ele vai para o WhatsApp, ele clica, então ele vê o post, aí ele clica. Então aqui tem um clique. Quando ele clica, abre-se o WhatsApp. Então aqui abre o WhatsApp. Ok, abre o WhatsApp. Quando abre o WhatsApp, ele é atendido por uma atendente, por uma vendedora. Então agora tem um atendimento aqui. Então ele agora é atendido por uma, vou botar aqui em azul, uma vendedora. Ok, então aqui ele entra em atendimento. Está sendo atendido. E daí ele compra ou não. Então aqui ele compra. Pronto, então isso é um processo simples. Eu tenho aqui o anônimo, que é o anônimo, né? A pessoa que não conhece a empresa, ou pode conhecer, talvez seja um seguidor também. Esse anônimo, ele vê aqui uma peça de roupa, aqui, por exemplo, no Instagram, ele clica, aqui ele clica para ir para o WhatsApp, né? Ele clica, vai para o WhatsApp, aqui é o WhatsApp, então abre o WhatsApp do celular dele. Aqui ele é atendido, então ele fala um oi, a vendedora fala olá, o que posso ajudá-lo? Ele responde, tem uma conversa, daí ele compra ou não compra. Processo simples. Agora eu desenhei o processo, vamos mapear esse processo em uma planilha. Como assim, Conrado? Seguinte, então vamos lá, vamos mapear o processo em uma planilha. Digamos que eu esteja fazendo o anúncio, então eu tenho inicialmente um investimento. Então eu tenho aqui um investimento. Investimento mensal em anúncio. Digamos que, vamos botar aqui todas as etapas. Eu tenho um investimento. A partir daí eu tenho uma quantidade de pessoas que viram e elas clicaram, tá? Então depois eu tenho um clique. Então aqui eu tenho a quantidade de cliques. Depois disso, eu tenho a quantidade de pessoas que levantaram a mão, ou seja, pessoas que de fato foram no WhatsApp e falaram olá. Porque tem gente que abre o WhatsApp, clica, abre o WhatsApp e ela não fala nada. Então eu tenho aqui o que eu chamo de levantadas de mão. Gente que de fato falou olá, estou interessado na blusa. Depois disso, eu tenho os atendimentos, porque tem gente que fala olá, quando o atendente responde, a pessoa some também. Então eu tenho os atendimentos. Tenho aqui os atendimentos. Quantos atendimentos eu fiz? Dos atendimentos, eu tenho as vendas. Então aqui, quantas vendas eu fiz? Nas vendas eu tenho o faturamento, quanto que eu faturei. Eu vou ter o ticket médio, ou seja, qual foi o valor médio, o preço médio que eu vendi, e aí eu tenho o que eu chamo retorno sobre investimento em anúncio. Eu vou colocar ROI, mas na verdade tecnicamente é ROAS, tá? Mas é o ROI, é o retorno. Então vamos exemplificar isso aqui. Digamos que eu tenho investido R$1.000. Eu investi aqui no mês, vai, R$1.000 no mês. R$1.000. Eu tive, desses R$1.000, vamos colocar aqui, vou botar 5.000 cliques, vai, eu tive 5.000 cliques desses R$1.000. Mas dessas 5.000 pessoas, eu só consegui, vamos colocar aqui, 5.000 pessoas abriram o WhatsApp, né? Vamos colocar aqui que eu só consegui, vamos botar 500 pessoas, vai. Só 500 pessoas de fato me chamaram naquele mês para comprar alguma coisa. Só que não quer dizer que eu conversei com as 500.
Dessas 500 pessoas que me chamaram, eu consegui conversar com, botar 100 pessoas. Dessas 100 pessoas eu fiz 20 vendas. O meu faturamento foi de, vamos botar aqui, R$2.000. Isso quer dizer que o meu ticket médio foi de R$100. Né? 2.000 dividido por 20 vendas vai dar ticket médio, preço médio de R$100. O que é ROI? ROI é uma relação entre o retorno, que foi 2.000, sobre Return on Investment, ou seja, retorno sobre o investimento. Sobre, um dividido pelo outro, sobre o investimento. Então, retorno de 2.000, vou colocar aqui, retorno de 2.000 dividido pelo investimento de 1.000 e dá um retorno de 2. Pronto, eu transformei aquele processo que eu desenhei aqui, o processo de o anônimo, em uma planilha. Eu tenho investimento, eu tenho várias pessoas clicando, eu tenho levantadas de mão, pessoas que de fato levantam a mão, eu tenho... Lembra que eu estou falando de investimento e clique porque o modelo de anúncio no Instagram, no Google, a maior parte dos anúncios são pagos por cada clique. Então, eu aqui tive um investimento de R$1.000 e eu tive 5.000 cliques, ou seja, cada clique me custou 20 centavos. 20 centavos, porque daí com R$1.000 eu tive 5.000 pessoas clicando até acabar os R$1.000. Só que dessas 5.000 pessoas que clicaram e abriram o WhatsApp, eu só consegui 500 falando, ei, eu quero saber mais sobre a roupa, sobre a peça, sobre a camisa. Então, o que eu tive aqui? Eu tive uma taxa de conversão de pessoas que clicaram e abriram o WhatsApp para levantadas de mão de 10%. Somente 10% das pessoas que abriu o WhatsApp na frente dela, ela, de fato, escreveu alguma mensagem. Só que depois disso, eu tive 500 pessoas levantando a mão, falando alguma coisa, olá, tudo bem? Só que eu só consegui conversar, de fato, atender 100 pessoas. Então eu tive uma taxa de conversão aqui de apenas 20%. Só 20% das 500 pessoas que, de fato, eu consegui conversar, ou seja, 100 pessoas. E depois disso, eu tive uma taxa de conversão de 20% em vendas. Bom, é uma taxa razoável, não é pequena não. No WhatsApp ela é boa, ela é muito boa. E o meu faturamento foi 2.000, então eu tive um ticket médio de 100, um retorno de 2. Agora vamos entender o seguinte. Digamos que retorno de 2. Eu consegui R$2.000. R$2.000. Vamos colocar os R$2.000 aqui, ó. R$2.000. Vou colocar aqui, isso aqui são R$2.000. Se a minha margem, a margem do meu negócio, margem líquida, for de 30%, desses R$2.000, eu tive 30% vai dar de margem de lucro R$600. Então vamos desenhar aqui, isso aqui é o lucro, ou seja, R$600. 30% de margem, ok? E o restante? O restante é custo. Então, todo esse restante aqui é custo. Então eu tenho um custo de R$1.400. Digamos que nessa margem aqui eu não esteja, ou seja, eu tenho 30%, 2.000, 30% sobra, tá? Sobra na minha empresa. Então R$2.000, 600 sobrou, o restante é custo. É uma parte é salário, uma parte é o custo do próprio produto, etc. Ok? Só que se eu investir R$1.000, eu investi R$1.000 para conseguir R$2.000, eu não estou contabilizando esses R$1.000 no meu custo. Só que para cada R$2.000 eu só ganho 600. Então eu não consegui pagar nem os R$1.000. Nem os R$1.000 eu consegui pagar. Ou seja, eu estou deficitário. Eu perdi dinheiro nessa venda. Eu investi 1.000, ganhei 2.000,
mas eu não consigo devolver os 1.000 no mês seguinte, por quê? Porque me sobrou 600 só. Isso quer dizer que eu vou ter que investir no máximo 600. Eu estou diminuindo a minha empresa. Isso acontece com a maioria das empresas. Então eu tenho que aumentar o meu retorno. O meu retorno aqui está 2:1. Eu tenho que aumentar o retorno. Como que eu aumento o retorno? Aí eu volto lá na minha planilha e eu começo a ver o seguinte. Tá, então vamos lá. Eu começo a olhar e ver o seguinte. Tá, então eu tive 20 centavos no custo do clique. 20 centavos no custo por clique. A gente chama de CPC, custo por clique. Será que eu consigo diminuir esse clique para 10 centavos? E aí conseguir 10.000 cliques ao invés de 5.000? Porque daí eu vou ter mais gente. Pode ser. Mas 20 centavos já não está exatamente caro. Para eu baixar para 10 centavos vai dar trabalho. Isso aqui vai ter um esforço muito grande. Agora eu estou começando a analisar uma outra coisa. A matriz esforço e impacto sobre o resultado. Vamos desenhar isso aqui. Então olha só. Eu tenho aqui a seguinte matriz. Eu tenho aqui um esforço e aqui eu tenho o impacto. Impacto sobre o resultado. Então, aqui eu tenho mais impacto, aqui eu tenho menos impacto. Aqui eu tenho mais esforço, aqui eu tenho menos esforço, ok? O que eu busco? Eu busco aquelas ações que têm baixo esforço e alto impacto. Então, isso daqui é a minha prioridade. A prioridade é baixo esforço, alto impacto. Depois, no segundo nível, eu vou ter alto esforço e alto impacto. Tudo bem, mas primeiro eu quero buscar aquelas ações que eu tenho baixo esforço e um impacto maior. Não precisa ser alto impacto, mas tem que ter um impacto, relativamente o impacto sobre o resultado ele é alto. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha. Eu mexer na campanha do Instagram, caramba, eu começo a pensar, cara, eu vou ter que falar com o pessoal da agência. Nossa senhora, que canseiro. Vou ter que falar com o pessoal da agência, eu vou ter que falar para eles baixarem, mas esse negócio não está funcionando bem, mas está funcionando, eles podem mexer, aí para de funcionar o negócio. Eu já fiz isso uma vez, nossa senhora, não quero nem pensar nisso. É tipo obra. Não, vou deixar isso quieto. Então eu não vou mexer no investimento e clique. Diminuir o custo do clique. Não vou mexer porque esse negócio vai dar muito trabalho. Aí eu olho para o meu segundo indicador aqui, que é cliques gerando levantadas de mão. Só 10%. Cada 10% está muito baixo. Aqui é mais fácil mexer. Só 10%. Existem duas opções para eu ter uma tão pouca levantada de mão. Ou o meu público está muito desqualificado, eu tenho que dar uma olhada nisso, ou o meu criativo, o meu anúncio não está falando que essa pessoa vai abrir um WhatsApp. É um anúncio de, tá ali a blusa, a camisa, por exemplo, e falando um saiba mais. Saiba mais, geralmente a pessoa pensa o seguinte, eu vou para um site para saber mais, mas de repente abre o WhatsApp. E ela fala, nossa, eu não quero o WhatsApp. Não quero, não vou fazer nada. E aí ela fecha o WhatsApp. Então tem que estar claro que, clicando nesse anúncio, fale com uma atendente nossa no WhatsApp. Quem clica sabe que vai abrir o WhatsApp. Só que pode ter um outro problema também. Você pode ter feito uma campanha, e uma campanha que ela está voltada não só para celular, o anúncio está aparecendo no celular, mas também está aparecendo no desktop, no computador. E não necessariamente a pessoa está logada no WhatsApp no desktop. Se você fizer uma campanha de Facebook, por exemplo, Instagram as pessoas não acessam muito pelo desktop, mas Facebook sim. Ou seja, talvez você esteja fazendo uma campanha de Facebook que está levando para o desktop para uma pessoa não logada no WhatsApp e aí ela vai clicar no anúncio, mas não vai conseguir abrir o WhatsApp. Principalmente se for horário comercial, a pessoa está no computador da empresa. Opa, então eu tenho que ver isso daqui. Então, com isso, digamos que eu mude algumas coisas e eu consigo aumentar a quantidade de levantadas de mão de 10% para 30%, sendo que a referência aqui é 40%. Eu ainda estou abaixo ainda da referência. Se eu aumento para 30%, eu não tenho mais
500, agora eu tenho 1.500 levantadas de mão. Com 1.500 levantadas de mão, eu triplico todo o restante. Se eu não mudar o meu percentual, eu vou triplicar todo o restante. Então agora não é mais 100, aqui é 300. Agora não é mais 20, aqui é 60. Agora não é mais 2.000, aqui é 6.000. 6.000 sobre 1.000 já me dá um retorno de 6. Eu já aumentei. Mexendo no percentual aqui de 10 para 30%. Só que aí eu olho, levantado de mão em atendimento, 20%. Cara, 20% é muito pouco. Eu tenho que atender no mínimo 50% aqui. 50%. 20% é pouco. O que pode estar acontecendo? Então eu começo a olhar o meu processo e eu vejo assim, bom, vamos analisar o processo. E aí eu começo a olhar o processo do meu atendimento. E eu descubro que o tempo de atendimento médio é de 2 horas. Porque a minha atendente de balcão é que também atende o WhatsApp. Então ela não fica olhando para o WhatsApp o tempo todo, ela está atendendo o cliente de balcão, mas da hora ela olha para o WhatsApp, tem um monte de chamada, ela vai lá, oi, tudo bom? Manda mensagem, mas uma boa parte já esfriou. Então é por isso que eu estou com 20% aqui na taxa de conversão de levantada de mão para de fato conversa. Muita gente está me dando perdido. O que eu faço? Eu diminuo o meu tempo de resposta ao lead, colocando uma pessoa para fazer só isso. Então eu já aumento de 20% para 40%. Só que eu não estou tentando mais de uma vez. De repente eu tentei uma vez, a pessoa estava no trânsito. E daí o que eu faço? Eu tento 8 vezes, aumento para 40%. Então agora eu saí de 20% para 40%. Ou seja, eu tinha 1.500 pessoas, eu tinha 500, passei a ter 1.500. Só que agora eu saí de 20% para 40%. Então 40% de 1.500 vai dar 10% vai dar 150, 150, 300, 600. Então agora eu tenho 600 atendimentos. Vou colocar do lado de cá, ó. Eu tenho 600 atendimentos. Eu tenho 1.500 levantadas de mão. Eu continuo tendo 5.000 cliques. Só que agora, de cliques para levantada de mão, eu passei para 30%. Vou colocar aqui uma outra cor aqui. Eu passei para 30%, ao invés de 10%, então aqui é 30%. E de levantada de mão para atendimento, eu passei para 40%. Então, 5.000 me deu 1.500. 30% de clique para levantada de mão, porque agora eu avisei que vai para o WhatsApp, etc. De levantada de mão para atendimento, eu melhorei, diminuí o tempo de atendimento, tentei mais vezes, mudei o meu script, passei para 40%. A média aqui é 50%, 60%. Aí eu já tenho 600 atendimentos. Digamos que a minha taxa de conversão caia um pouco, tá? Digamos que ela, ao invés de 20%, ela vá para 15%. Ou seja, 15% em cima de 600. 10% daria 60, mais 30 dá 90. Então eu vou ter 90 vendas. Digamos que eu aumente um pouquinho o meu ticket médio. De R$100, digamos que eu aumente para R$150. Então aqui eu aumento meu ticket médio para R$150. Trabalhei um pouquinho no ticket médio. Eu fiz 90 vendas de R$150. Então, se fosse 100, seria 9.000. Mais metade, 9.000 mais 4.500, 13.500. Então eu vou ter um faturamento de R$13.500. Já que eu investi R$1.000, o investimento continua igual, eu passo a ter um retorno sobre o investimento de 13,5. Eu saí de um retorno de 2 para um retorno de 13,5. Mantendo o meu investimento de R$1.000, ou seja, eu não mexi no meu investimento, eu continuo tirando do bolso R$1.000, mantendo a quantidade de cliques, R$5.000, ou seja, 20 centavos o clique, mas eu mexi na quantidade de levantadas de mão a partir dos 5.000 cliques, aumentei de 10% para 30%, ainda assim é um número um pouco abaixo dos 40%, que é a média. Eu mexi na quantidade de atendimentos, conversas efetivas, eu saí de 20% para 40%, porque eu diminui o tempo de resposta, eu estou respondendo mais rápido, eu estou tentando mais vezes, e eu alterei o script, então com isso eu aumentei para 40% a quantidade de atendimentos, e eu mudei o ticket médio de 100 para 150, porque eu fiz um upsell, eu vendi uma coisa a mais, então com isso eu melhorei o meu ticket médio. Eu melhorei esses 3 pontos, eu saí de um retorno de 2
para um retorno de 13,5. Um outro resultado. Eu saí de um faturamento de 2.000 para um faturamento de 13.000 investindo os mesmos R$ 1.000. É isso daqui que é a otimização do processo comercial. Porque o processo eu já tenho, ele está aqui, ó. R$ 1.000 investido, me dá 5.000 cliques, me dá 500 levantadas de mão, me dá 100 atendimentos, me dá 20 vendas, me dá 2.000 de faturamento, me dá R$ 100 de ticket médio, me dá um retorno sobre investimento de 2. Beleza, isso aqui já é um processo. Só que depois que eu implemento o processo, eu vou melhorar o processo. Então eu vou começar a olhar os indicadores, começar a olhar os percentuais, vou começar a olhar o processo para ver onde que eu posso mexer na matriz impacto versus resultado. Eu vou ver o que eu, com o mínimo de esforço versus impacto sobre o resultado, com o menor esforço eu consigo maior impacto. Eu começo a mexer nesses percentuais e com isso eu vou melhorando pouco a pouco o meu resultado. É por isso que a curva de crescimento de uma empresa que implementa um processo comercial, ela geralmente é assim, ó. Eu tenho aqui o resultado e aqui eu tenho o tempo. Então aqui é o resultado financeiro e aqui é o tempo. A curva geralmente ela é assim, ó. No início eu tenho lá um resultado que não é zero, é um resultado X lá qualquer. Retorno, por exemplo, um retorno de 2, como a gente viu ali. E daí você vai implementando e o resultado vai melhorando. Manda da hora, ele está aqui. Ele alcança um novo nível. E esse novo nível, por exemplo, sei lá, é 8. Aí você continua mexendo, melhora, daqui a pouco é 10. Você continua mexendo, daqui a pouco é 13. Daqui a pouco é 15. Você continua mexendo. Você vai ajustando, você vai melhorando. E vai chegando num patamar, depois muda outro patamar, muda outro patamar. Então, ao longo do tempo, é por isso que a gente trabalha, no mínimo, com as empresas, no mínimo em 6 meses. São ciclos de 6 meses. Porque, digamos que aqui, ele chegou num resultado, vamos colocar aqui uma simulação. Digamos que aqui, ele chegou num resultado 4. Ou seja, aumentou o retorno sobre o investimento. Então, digamos que isso aqui foi em 4 meses. Aí depois, 6 meses, chega no resultado 7. Aqui, 6 meses. Aí depois disso, 8 meses, resultado 10. Já é o próximo ciclo já de trabalho. Depois, resultado 15. De repente, já é 1 ano e meio depois. E por aí vai. E esse 2, 4, 8, 10, 13, 15, na verdade é o retorno. Porque aqui eu posso estar investindo 1.000 e faturando 2.000. Só que aqui, para retorno 4, eu já aumentei o investimento, porque o resultado melhorou. Então, de repente, eu estou investindo 3.000 e estou fazendo 12.000. Só que aqui, quando eu chego em 8, talvez eu esteja investindo 10.000 e eu estou fazendo 80.000. No resultado 10, talvez eu esteja investindo 100.000 e eu estou fazendo 1 milhão. E assim vai. E foi exatamente essa a história da nossa empresa. A gente antes investia R$300, fazia 2.000. Assim, só de teste. Hoje a gente investe em média 100.000 e faz 1.800.000, 2 milhões. Então eu estou fazendo um resultado 20 no nosso processo comercial, processo como um todo. Resultado 20. Só que, obviamente, que a gente está trabalhando isso há 3 anos. Melhorando. Há 3 anos. Então, óbvio que o resultado está aumentando cada vez mais. Então, esse é um número que você tem que entender. Porque é isso que você vai conversar com a sua agência, com o seu time comercial e começar a casar os números para você entender onde que estão os pontos de melhora na sua planilha de indicadores. É isso aqui. Espero que você tenha entendido. Isso aqui não é simples, tá? Isso aqui não é simples. E até o nosso próximo vídeo.